Oi, de novo. Demorei mais do que eu queria pra fazer outro vídeo, mas bem, ops. Então, é, acho que vocês viram, né? Eu fui no Jogo do Brasil, que teve um amistoso contra o Equador, ou Colômbia, Equador, enfim. E foi muito emocionante, porque eu vi o Davi Luiz in person. De longe, claro. Mas. E ele não jogou também, mas foi super fofo. Ele ficou atendendo os fãs, né, que estavam mais próximos do campo. Super fofinho. Ele não jogou porque ele se machucou no jogo anterior, né? O jogo foi meio chato, fizemos um gol só. Era pra ter feito mais. Não sei muito, mas sei que não é tão bom o outro time. Enfim. Mas eu acho que foi engraçado. Eu fui com a Lucy e um paquera dela, o John. E foi é no MetLife, o estádio, e é no estádio que é do lado do hotel que eu tive o treinamento. Então eu meio que sabia onde era. É aqui em Jersey. E foi divertido. Eu acho que a galera tava me achando meio louca, porque toda hora que eu vi o Davi Luiz eu gritava desesperada, achando que ele ia me ouvir, né? Enfim. Bem, talvez ele ouviu, porque eu tava gritando bem alto. Mas, enfim. O outono começou dia 22, eu acho. E tô muito empolgada, porque eu acho que mais do que ver a neve, eu quero ver o outono. Aqui no Brasil a gente não tem, né? As folhas até caem, mas é meio... não é tão emocionante. E aqui tem muita árvore, eu acho que vai ser muito lindo. Tô bem animada. Eu fiz, no primeiro dia do outono, eu fiz uma musiquinha que eu sempre fiz com os meus alunos no Brasil, quando eu trabalhava as estações do ano, né? E foi super fofa, a gente, no caminho da escola, tem dias que a gente volta andando. E no caminho da escola a gente foi pegando as folhas no chão e a gente fez um projetinho. Foi super fofo, eles cantando. Eu postei aquele videozinho, mas eu fiz um outro vídeo, porque o Eli e a Zaria se animaram e começaram a cantar e inventar várias músicas. Só que o vídeo ficou maior. Eu vou ver se eu consigo postar algum dia pra vocês verem, porque é muito fofo. O Eli todo cantor. Outra coisa muito emocionante que aconteceu, pelo menos. Não é tão emocionante, mas eu fiquei bem feliz. Eu cozinhei aqui, finalmente. Assim, eu já tinha cozinhado, mas mais coisas assim, coisa meio pronta, igual macarrão, que não precisa fazer muita coisa, né? Mas aí eu cozinhei um dia, eu ajudei a fazer a janta. Tô tentando lembrar que já foi, deve ter umas 2 semanas já. E foi um dia que eu fiquei bem feliz, porque eu fiz, tipo, um franguinho, sabe? Foi super bobo, assim. E eles adoraram. Aí eu fiquei bem feliz. O Eli falou que foi o melhor frango que ele comeu na vida dele. E aí, isso foi, tipo, numa segunda-feira. E na quarta-feira ia ter um jantar aqui em casa de um feriado que chama Rosh Hashanah. E geralmente eles servem frango também nesse feriado. E aí a Jana falou que a gente podia fazer pro feriado, então aí foi muito legal, assim, eu fiz e todo mundo amou no jantar. Eu fiquei bem feliz. Então, esse feriado que teve é o Ano Novo dos Judeus, né? E é estranho porque foi... Tô tentando lembrar o dia que aconteceu. Foi umas 2 semanas. Enfim, e é o ano novo deles. E é numa quarta-feira. O dia antes, né? O dia mesmo é na quinta, foi na quinta. Eu não sei se é todo ano assim, mas esse ano foi. Então, na quarta-feira, a Zaria, por exemplo, ela vai para uma escola judia. Então, ela saiu meio-dia, ela geralmente sai às 2. Então, a partir a metade do dia pra frente já foi feriado pra eles. Aí,
E é o feriado Ano Novo, eu disse, e é típico deles, o típico é eles começam a janta comendo maçã com mel, que é para trazer para o próximo ano coisas doces. E o engraçado é que todo jantar ele é todo adocicado. Então, a Diana ela fez uma massa meio gratinada, assim, era uma massa meio que num molho branco, mas era doce, meio estranho. Era bom, mas era meio estranho. Na sexta-feira, não na sexta, na quinta-feira, a gente teve o jantar aqui na quarta, e na quinta-feira a gente foi pra casa da irmã dela, que é em Connecticut, que é outro estado, né? Aí a gente foi jantar lá também, do mesmo feriado. E mesma coisa, maçã com mel, e aí o prato principal era um frango com um molho de tipo de blueberry, de morango, tipo uma geleia. E aí é tudo assim, é tudo doce. Eles comem um pão também com mel, que é essa simbologia, assim, né, de trazer um ano mais doce. É super fofo. Então, aí na quarta-feira, né, que foi o dia do jantar aqui, aconteceu um pequeno acidente comigo. Quando eu fui buscar a Zaria, eu meio que bati o carro, eu não bati o carro, na verdade, foi bem de levinho, assim, eu tava indo estacionar e tem que estacionar na rua, assim, né, do ladinho da calçada, e eu fui entrar pra vaga que tinha, não calculei muito bem a distância do carro que já estava estacionado, e dei uma raspadinha nele. E no meu carro, no nosso, né, o carro da família, não aconteceu praticamente nada, porque só arranhou, mas arranhou no lugar que já estava arranhado. Então, quando a Diana viu, falou assim, ué, cadê? Eu falei, no mesmo lugar. No carro do carro que eu arranhei, ele deu uma macedinha um pouquinho no para-choque, mas foi bem pouco. Eu fiquei bem nervosa, óbvio, mas eu fiquei mais nervosa porque a Diana ela é um pouco neurótica com o carro. Então eu falei, puta merda, me fudi. Achei que ela ia surtar, mas ela foi super fofa. Quando eu liguei pra ela pra avisar, ela, tipo, se preocupou comigo, sabe? Falou, você tá bem? Você tá nervosa? Como que você tá? Me ofereci, pela regra do programa, né, do programa de au pair, quando a gente tá trabalhando e acontece algum acidente, a gente não tem obrigação nenhuma, com custo nenhum. Mas mesmo assim, porque foi desatenção minha, o que aconteceu é que tinha uma pessoa atravessando na minha frente. Então eu me distraí um pouco, porque eu meio que quis mostrar que eu tava entrando na vaga, sabe? Eu não tava indo reto, então eu não precisava correr. E, enfim, acabei perdendo a noção. Então, como foi um pouco de desatenção minha, eu me ofereci a pagar. E ela falou que nada a ver, que é responsabilidade deles e tal. Então, enfim. Mas o que aconteceu é que daí quando eu cheguei em casa, desse dia maravilhoso, meu celular caiu no chão e quebrou. Então, eu precisei comprar outro. Comprei o mesmo, comprei um Moto G, só que tem um novo agora, a segunda geração. Aí, tá aqui. Ele é um pouquinho maior, mas é basicamente a mesma coisa, um pouquinho maior, a câmera é um pouquinho melhor, mas nada muito relevante. Aí já tem capinha, olha, super protegido, película de proteção na tela. Então vamos ver, né, se dura. E aí foi super engraçado, porque foi esse dia super bizarro, e foi o dia que eu ia ter que cozinhar pra família, né, tipo, pra avó, pra tia-avó, pra todo mundo. E quando eu lembrei que eu tinha que cozinhar, eu falei, puta que pariu, né, eu vou pôr fogo na casa, com certeza, eu tive certeza disso. Mas aí deu tudo certo. O que foi engraçado é que, na verdade, a gente fez o frango com cuscuz. É tipo cuscuz marroquino, não é o mesmo cuscuz que tem aí no Brasil, pelo menos, que eu costumava conhecer. E aí, o que aconteceu de errado foi que o cuscuz quase queimou, mas não era responsabilidade minha, era da Diana. Então, sim, não foi culpa minha que ele queimou. Então, tudo bem. Enfim, ontem, sexta e sábado... eu não falei, né? Hoje
Enfim. Sexta e sábado, hoje é domingo. Esse último fim de semana, sexta e sábado, teve outro feriado que chama Yom Kippur, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem o que ele é, mas é um feriado que as pessoas fazem um jejum de 25 horas, as pessoas judias, né? De 25 horas, tipo, loucura. E o que foi super estranho, porque quando ela me disse que ela e o Zé fariam jejum, eu fiquei meio assim, ué, mas eles falaram que não eram religiosos? Por que eles estão fazendo jejum? Eu até perguntei, ela meio que falou assim, mas a gente faz às vezes e tal. O Zé não deve fazer, mas eu vou e tal. Mas fizeram, mas mais ou menos, né? Porque o jejum começa às 6 horas da noite da sexta e vai até às 6 horas da noite do sábado. Só que aí eles foram jantar na sexta na casa do irmão dela e quando voltaram comeram sorvete. Então, vai saber, né? Mas ela não tomou café durante o dia todo, no outro dia ela não tomou café, então de fato ela fez um tipo de jejum, né? Deve ter sido difícil pra ela, porque ela toma bastante café. Enfim. E aí mas aí foi legal, que aí ontem teve um super jantar. E aí é engraçado, porque eles chamam de breakfast, que é tipo a quebra do jejum, né? Fast é jejum, então breakfast, a quebra do jejum. Só que breakfast é também significado para café da manhã, né? Só que esse breakfast desse feriado, ele acontece às 6 da tarde do sábado. E foi uma delícia, porque foi um monte de bagel, que é tipo aquelas rosquinhas assim, salgado, com cream cheese e um negócio que eles chamam de lox, que é maravilhoso, que é tipo salmão defumado. Nossa, é muito bom. Ai, só de pensar, minha boca enche d'água. É muito bom. E uma salada de peixe branco, tipo salada de atum, mas de peixe branco. Aí uma salada de ovo que não tem no Brasil, é meio que uma pasta de ovo, é meio estranho. Não é tão bom, mas não é horrível. Mas tudo muito gostoso e bastante sobremesa depois. E aí foi muito gostoso ontem. Veio só a mãe da Diana e a irmã dela. Aí foi super gostosinho. Ficamos aqui, conversamos muito. Acho que é isso, assim. Eu tenho ido bastante pra Nova York. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas a Diana, né, a host mom, ela tem o cartão, ela compra o cartão do trem mensal. E ela é estudante, então ela paga mais barato ainda. Então, quando eu vou pra Nova York, ela não vai, porque de fim de semana ela não vai, ela deixa eu usar. Então é maravilhoso, porque eu pago 0 pra ir e voltar. E eu gastaria no mínimo $14, né, $14,50. Então é bom que tipo, eu vou de graça e eu só tenho os gastos lá. E eu tenho ido bastante, eu tô tentando me controlar porque é foda, mesmo que vá pra não fazer nada, que vá gastar, comer lá é muito caro. Tipo, uma refeição que você faz num restaurante mais barato é $30 e é meio caro, assim. Então, mas aí tem que procurar os lugares mais baratos também, né? Mas aí eu fui com a Jéssica na réplica do café do seriado Friends, né, o Central Perk. A gente ficou quase 3 horas na fila. Foi meio foda. E é assim, foi 3 horas, não pagava nada pra entrar, o café lá dentro era de graça. Eles tiram uma foto de graça, era tudo de graça e era super rápido, porque é um lugar pequeno. Você olha, tinha as roupas que os personagens usavam, tinham várias fotos, não tinha tanta coisa pra ver. E aí tinha o sofá, né, clássico pra gente tirar foto e o café. Então a gente ficou assim, quase 3 horas na fila pra ficar 15 minutos dentro do lugar. Meio louco, mas assim, valeu a pena, porque foi divertido. E assim, com companhia boa, né, não fiquei lá olhando pro nada, ficamos conversando, foi muito legal.
E demos sorte, porque tava um dia sol pra caralho, porra. Mas a gente deu sorte que a sombra foi... Porque a fila tava muito... Claro, a gente ficou 3 horas, a fila tava enorme. Tipo, tava uns... Tipo, 2 quarteirões, mas que eles faziam a volta, assim. Então... Mas a gente deu sorte que a sombra foi acompanhando a gente. Então foi maravilhoso. Mas o que? Acho que é isso. É. Bem, beijos. Falem comigo. Me amem. Beijos pra todos. Tenho saudades. Fiquem tranquilos, porque estou bem, estou feliz. E é isso, a gente se fala. Bye.